21ª rodada do Campeonato Brasileiro, conhecida também como a segunda rodada do retorno do Brasileirão. É dia de Fluminense em campo. Fluminense e Bahia, 9h30 da noite. A bola vai rolar no Maracanã para um duelo, um confronto que vale a briga pelo G4. O Fluminense tenta voltar a vencer, algo que não acontece desde o mês de maio. Vem de uma sequência de 3 empates. O Bahia passou também pelo seu momento de turbulência. O Rogério Ceni, muito pressionado no amistoso entre as duas equipes do Maraca, deu vitória do Flu. Mas hoje é para valer. Vale 3 pontos e a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira, até porque sábado já tem mata-mata de Copa do Brasil. Mas hoje é Brasileirão. O assunto é Fluminense e Bahia e a partir de agora você vai saber tudo desse jogo comigo aqui no canal do Lessa. Bora de pré-jogo. E você chega deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal. Se você não está inscrito ainda no canal do Lessa, por favor, se inscreva aí, é muito importante. Conto com todos vocês. Vamos para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, com 2 jogos abrindo aqui a rodada às 7h30 da noite, Mirassol e Remo, briga lá embaixo na zona do rebaixamento, Internacional e Flamengo no Beira-Rio. Depois às 9h30 da noite, além de Flu e Bahia, Vitória e Palmeiras e só isso, porque os demais somente amanhã. Amanhã temos Corinthians e Atlético Paranaense, 7h30 da noite, 9h30 Coritiba e Cruzeiro no Couto Pereira, Botafogo e Grêmio, São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e Bragantino, Chapecoense e Vasco. Esses jogos estão adiados devido às competições internacionais. O Santos, por exemplo, jogou ontem e avançou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco joga hoje também contra o Independiente Medellín, enfim. É um conflito de datas aí com as competições sul-americanas e por isso essas partidas não serão realizadas neste momento. Lembrando aqui a tabela, o Palmeiras lidera com 44 pontos, Flamengo 38, Atlético Paranaense 36 e aí, fechando o G4, o Fluminense com 33. Bragantino é o quinto com 31 e o Bahia também tem 31 pontos na 6ª posição. Isso significa dizer, mais ou menos a lógica da última rodada, confronto direto, se o Bahia ganha, tira o Fluminense do G4. Se o Fluminense tropeça, empata ali, chega a 34 pontos, o Bragantino também pode chegar a 34. Cenário parecido com a última rodada. Se perder para o Bahia, aí chega a 34 pontos e tira o Fluminense do G4. Qualquer outro resultado, por enquanto, manterá o Fluminense ali, porque o Bahia, como eu disse, o Bragantino, né, não vai jogar nesta quarta-feira e nem amanhã. Vai ficar ali com um jogo a menos e portanto, mesmo ali com um empate, o Fluminense não correria nesta rodada o risco de perder a posição para o Bragantino. Pelo menos não por enquanto, né? Porque o Bragantino também tem 9 vitórias na competição. O Fluminense é o mesmo número de vitórias, né? Fluminense e Bragantino. A diferença é no saldo de gols. Eles têm 6, o Fluminense tem 5. Esse é o cenário para esta abertura de 21ª rodada. Lá na zona do rebaixamento, lembrando, a briga está intensa. Vasco com 21, Vasco e Remo com 21 pontos, Mirassol com 20, Chapecoense com 10, o Internacional, primeiro clube fora do Z4, também com 21 pontos. Bom, olhando para o histórico recente aqui de Fluminense e Bahia, a gente vê que o Bahia tem uma freguesia e o Fluminense tem incomodado bastante o Bahia, porque ano passado eliminou os caras na Copa do Brasil e também tirou do Bahia a possibilidade de chegar na fase de grupos da Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Teve também essa briga direta. Então, em 2025, teve um empate em 3-3 na Fonte Nova, isso pelo Campeonato Brasileiro. Aí depois, já na Copa do Brasil, o Fluminense perde o jogo de ida lá por 1-0, mas ganha no Maracanã por 2-0. E o jogo da volta no Campeonato Brasileiro no Maracanã, vitória por 2-0 do Fluminense. Depois teve um empate, aí já esse ano, lá na Fonte Nova, 1-1, o jogo do turno. E tivemos um amistoso também, mais recentemente, com a vitória do Fluminense por 2-0. O histórico geral aí são 79 jogos entre as duas equipes. 38 vitórias do Flu, 24 empates, 17 derrotas. Então também o Fluminense tem uma ampla margem de vantagem
nos confrontos diante do Bahia. Um jogo muito importante, que vai muito além dos números, vai muito além dessa rivalidade recente, principalmente no ano passado, entre as duas equipes, porque é uma partida que pode dar muita confiança. É claro que o foco tem que estar nos 3 pontos, porque depois de tropeçar, não dá para dizer que todos esses jogos foram tropeços, né? O Fluminense empatou com o Cruzeiro lá no Mineirão, mas a gente está falando já de 3 empates, todos em 1-1. E ontem eu falei muito sobre a questão da zaga, né? De como esse time do Fluminense vem sendo vazado com regularidade e com, às vezes, até facilidade. São 13 jogos seguidos, uma marca negativa bem expressiva, porque isso não acontece desde 2019, quando o Fluminense levou gols em 12 partidas consecutivas. Antes disso, agora, se, por exemplo, for vazado hoje no Maracanã, vai chegar numa marca ainda mais negativa de 2013 e 2017, 14 jogos seguidos levando gol. E a gente sabe que time que é vazado com frequência tende a ter muita dificuldade para conseguir os seus resultados, porque você está sempre saindo atrás. Quando não sai atrás, leva um gol de empate ou leva um gol que eventualmente pode te deixar numa situação de pressão. Então hoje, de preferência, eu vinha falando até na última semana, né, que seria muito bom o Fluminense ganhar e ganhar jogando bem, ganhar se impondo. Isso traz confiança, não é só para o time, para o torcedor também, que vai estar na arquibancada. Isso pensando um pouco nos jogos mata-mata. Mas, sinceramente, hoje no Maracanã é para ganhar. Tem que ganhar 3 pontos. Jogar bem vai ficar em segundo plano. O Fluminense não vem jogando bem. Isso é uma constatação de quem consegue ver o jogo ali com o mínimo de racionalidade. Acho que isso não tem muito debate, não tem muita margem de debate aí. Mas sábado a gente está falando de um clássico que carrega um peso ainda maior por tudo que aconteceu no ano passado. Então, seria muito ruim o Fluminense perder o jogo no Maracanã em casa. Isso vai gerar uma pressão muito maior, isso pode desestabilizar. E até um empate, mais um empate, com um jogo meia boca, assim, isso não vai transmitir a confiança necessária para chegar inteiro no final de semana e fazer um grande jogo ou fazer o suficiente para ganhar. O Vasco também vem num momento de muita pressão, é um rival que passa por uma situação muito conturbada também, mas é um passo cada vez. É que uma coisa não tem muito como separar, um intervalo é muito pequeno. O jogo é amanhã contra o Bahia, o jogo é logo mais contra o Bahia. Depois no sábado, já é Copa do Brasil. Então o impacto é imediato, não tem muito como negar isso. O Fluminense não vence desde o dia 16 de maio, aquele jogo contra o São Paulo. É claro que teve a paralisação, Copa do Mundo, enfim, como todo mundo sabe. Mas é bom, tá na hora já de voltar a vencer e nada melhor do que fazer isso dentro de casa, diante da sua própria torcida. A gente vai agora já direto para a provável escalação para tentar entender o que o Zubeldia vai fazer logo mais, o que ele pode aprontar logo mais diante do Bahia. É o seguinte, primeiro, antes de mais nada, o link está aqui embaixo. Se você não tem o app da KTO no seu celular, dá essa moral aqui. Só baixar o app, fez seu cadastro lá, utiliza o cupom JORNADA, colocou lá o cupom JORNADA, fez seu cadastro rapidinho, baixou o app, isso aí já ajuda demais a gente. Está aqui o link, né, na descrição do vídeo. Provável escalação. Primeiro, quem está fora? Lesionados. O Arana, na verdade, levou uma pancada, tem um trauma. Não foi constatada uma lesão, mas é um trauma que gera dor. Ele está fora do jogo de hoje e possivelmente sábado também. Não deve enfrentar o Vasco, tá? A tendência é essa. James e Midjan, lesões musculares já constatadas. O James já iniciou o processo de transição. Castillo, com dores ainda na posterior da coxa, não foi informada a lesão, somente dores. Mas se é uma dor constante, é provável que tenha ali no mínimo um edema, alguma coisa. E também, mais uma vez, fica fora dessa partida. John Kennedy suspenso, levou um gancho de 2 jogos. E o Fluminense, né, pelo jeito, não conseguiu um efeito suspensivo. John Kennedy, depois daquela confusão contra o Bragantino, está fora também deste confronto. Pelo menos volta Savarino. Vem jogando bem? Não vem, mas diante das poucas opções que temos, é bom sim contar com a volta do Savarino. Diante disso,
Vamos pro que seria o time titular base, numa situação normal. Fábio no gol, Guga na lateral direita, zaga com Thiago Silva, Freitas e René na lateral esquerda, meio de campo, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Canóbio, Savarino e Hulk. Hoje, com todo mundo à disposição, sem poupar ninguém, nem nada do tipo, seria esse o time titular do Flu. Vai ser essa a equipe que começará o jogo? Aí não dá para ter certeza, pelo menos não. Ontem tentei apurar, mas o Zubeldia testou algumas opções, não deu muito sinal do time que fez os trabalhos específicos lá, táticos, e não deu muito sinal do time que vai jogar, até porque o tempo de recuperação de um jogo para o outro é muito curto e nem sempre dá para fazer coletivo. Pelo menos eles nem sempre fazem. Então, há sim a possibilidade, o risco do Thiago Silva não jogar, porque ele voltou agora, já falei isso algumas vezes, né? Tem muitos jogadores se lesionando. É um ponto de preocupação, essa quantidade de lesões que o Fluminense vem tendo nessa retomada de 2026. Isso é um problema. E além da questão da idade, enfim, todo cuidado que tem que se ter com ele, não tem muito jeito, até porque sábado já temos aí essa decisão pela frente. E o Hulk também, que já vem numa sequência, um cara que ficou muito tempo parado. Para ele é bom jogar, para ganhar ritmo. Hoje, se o Hulk não joga, seria Germancano. Temos 4 centroavantes, 2 estão fora, então só tem ele e Germancano. Talvez o Hulk começar no banco, não me surpreenderia. Aliás, você está dizendo que tem que poupar? Não estou dizendo nada, mas estou dizendo que não vai dar para jogar todos os jogos. Esquece. Jogo quarta, sábado, quinta, domingo, não vai ter como. Então depende muito da estratégia que a comissão técnica vai utilizar para fazer com que esses jogadores, primeiro, não se lesionem, para começar. Porque o elenco já não é lá essas coisas. Começar a perder um monte de jogador como já está perdendo com lesão, aí fica insustentável. Depois, administrar de acordo com o desgaste de cada um. Não tem muito para onde correr. E aí, talvez, diante das opções que o Zubeldia tomar, logo mais, a gente já vai ter uma noção melhor do que o Fluminense, enquanto clube, ele, enquanto treinador, vai priorizar no primeiro momento. Minha opinião, acho que tem que tirar quem realmente tiver um risco de se lesionar. O Thiago Silva, por exemplo, o cara tá voltando agora, tá sentindo, perna pesada e tal. Cara, desculpa, não joga. A gente não pode perder o Thiago Silva. Ainda mais com 2 jogadores a menos no setor. Não dá para correr esse risco. É claro que o cara pode entrar, tá super bem, tá no jogo, se lesionar. Azar, acontece. Mas não pode arriscar. O Hulk já tem John Kennedy, tem o Cano, tem jogadores para substituir. Thiago Silva não. Então, para mim, só tira quem realmente não tiver uma situação de desgaste muito acentuada, risco de lesão, e aí não tem condição de entrar em campo. Sábado, joga o time principal e aí depois a gente vê o que acontece. Bora ver o que disse Martinelli após o treino de hoje lá no CT Carlos Castilho para a Flu TV. Fala aí, Marti. Foram 2 empates que a gente tentou buscar a vitória. Infelizmente, um escapou no final do jogo. Só que tem que virar a página, acertar os que a gente tem que melhorar, né? E para que a gente possa fazer um grande jogo amanhã, possa sair com uma grande vitória, estar ainda mais em cima da tabela. A gente tem que ajustar o que tem dentro de campo, mas às vezes também fora de campo a gente conversa bastante, tenta se ajustar. Acho que é importante, porque a gente sabe que vai ser um jogo difícil contra o Bahia, que vai ser um adversário ali que está próximo da gente, e a gente precisa dessa vitória para se manter ainda mais em cima da tabela. E logo depois vem um jogo de mata-mata, que vai ser 2 jogos seguidos. Então é fundamental, um jogo de 180 minutos, tem que saber jogar esses jogos e para que a gente possa passar para a próxima fase. Portanto, o Martinelli, aliás, foi bom o Martinelli ter falado aí, porque, cara, eu espero que hoje o Martinelli volte a ser Martinelli, porque as atuações dele contra Bragantino e Grêmio foram irreconhecíveis, pelo nível, pelo sarrafo do próprio Martinelli. E é fundamental, é um cara primordial para o time. Ele e o Hércules também, o Acosta, muito abaixo. O meio de campo do Fluminense foi muito abaixo nesses jogos. Tomara que hoje eles possam retomar, no mínimo, algo próximo daquilo que a gente sabe que eles devem e precisam render para fazer esse time andar para frente, criar mais. O Fluminense, quando criou
diante do Bragantino e até criou, finalizou, mas finalizou muito mal. Né? E poderia ter criado até mais. Chegou a ter situações de gol, a possibilidade de vitória, sim. Contra o Grêmio, foram 2 chutes apenas no gol, além do pênalti. Chutes fraquíssimos, né? Com aquela vulnerabilidade já conhecida no sistema defensivo. Hoje tem que ser muito sólido diante do Bahia, que tem qualidade para agredir o Fluminense. Resta saber se eles vão deixar mais a bola com o Flu, se a ideia... E eu acho que qualquer time está percebendo que o Fluminense, com a posse de bola, está tendo muita dificuldade para transformar volume, posse em chances e oportunidade de gol. Isso é um problema. Tem jogado até melhor na transição, mas não é todo o time que vai oferecer essa transição. O Bahia, por característica, é uma equipe que não fica lá atrás. Então, pode ser que o Fluminense tenha espaço para efetuar esse jogo de transição amanhã, logo mais no Maracanã. É uma possibilidade, mas vai depender muito da postura do rival. Independentemente da característica do jogo, é fundamental que os nossos principais jogadores tecnicamente recuperem seu melhor futebol. A partir daí as coisas podem começar a acontecer. Vou chamar agora meu amigo Danilo Santana, do canal Sou Mais Bahia, com informações do rival de logo mais, que tem desfalques também. Tem problemas o Rogério Ceni. Fala aí, meu amigo. Fala, meu querido Victor Lessa, tudo bem? Sou Douglas Santana do canal Sou Mais Bahia e venho trazer informações do Esquadrão de Aço para esse duelo de logo mais entre Fluminense e Bahia pela 21ª rodada do Brasileirão. Jogo importante para o Esquadrão de Aço, que precisa entrar no G4, né, que é o planejamento do Bahia para essa temporada, após tudo aquilo que já aconteceu no início desse ano, eliminação de Libertadores, eliminação de Copa do Brasil. Agora o foco do Bahia é voltar de vez para o G4 e conseguir finalmente uma classificação inédita para a fase de grupos dentro do G4 do Brasileirão. Para essa partida, o Bahia ainda não contará com o Eric, que foi desfalque do jogo contra o Corinthians, após ter uma inflamação, né, de um calo que ele teve no pé. Então ele não viajou para o Rio de Janeiro, continua sendo desfalque. Para o lugar dele entra Jean Lucas, que foi titular agora no último jogo na Arena Fonte Nova. E além disso, o Bahia tem mais 2 desfalques por questão de cartão, acúmulo de cartões, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O lateral esquerdo, Zé Guilherme, para o lugar dele vem Luciano Juba, e na zaga tem também o desfalque de David Duarte, que também recebeu o 3º cartão amarelo contra o Corinthians, e para o lugar dele o mais cotado é Marcos Victor, que pode atuar na zaga e também pode atuar na lateral direita, a depender de como fique aí o esquema escolhido pelo técnico Rogério Ceni. Mas até então, o Bahia, que deve ir a campo logo mais à noite contra o Fluminense, deverá ser o seguinte: o goleiro Ronaldo é titular, na zaga talvez aí um Mingo com o Marcos Victor. Acredito que o Marco Moreno ainda não tenha condições de jogo, ele que só começou a trabalhar normalmente a partir dessa segunda-feira, e como o Bahia só teve 2 dias de trabalho para o jogo contra o Fluminense, eu acredito que ele não deve reunir condições de jogo para a partida aí no Rio de Janeiro. Então, Marcos Victor e Ramos Mingo na dupla de zaga. Na lateral esquerda, Luciano Juba retoma a titularidade após se recuperar totalmente de uma lesão no reto femoral da coxa. Na lateral direita, Roman Gomes, que vem evoluindo muito na lateral direita, um jogador que dá muita raça, tem aquele espírito argentino, né, que faltava nessa lateral do Bahia, e ele vem melhorando muito. É titular na lateral direita, o Roman Gomes. No meio de campo, deveremos ter o Jean Lucas, junto com Acevedo e também com o Rodrigo Nestor. É o tripé que o Bahia vem utilizando, já que o Carlos Alexandre está machucado, novamente sofreu a 4ª lesão em menos de um ano, está machucado, e também não deveremos ter o Everton Ribeiro de titular logo de primeira, deve entrar ao longo do segundo tempo, já que o Everton ainda se recupera fisicamente, ele que veio um pouco abaixo após a pausa para a Copa do Mundo. No ataque, aquilo que a gente já conhece já contra o Corinthians. Eric Pulga de um lado, Ademir do outro e centralizado Alejo Vélez. Se prepare com ele, porque é um cara que, sinceramente, fede a gol. Fez 2 gols, infelizmente anulados no jogo contra o Corinthians, mas que tem uma boa presença de área e tende a incomodar bastante a zaga da equipe do Fluminense. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações do Esporte Clube Bahia aqui diretamente de Salvador. E, é claro, torço para que seja um bom jogo entre Fluminense e Bahia, claro, com quem sabe aí com o Bahia faturando os 3 pontos e retomando ao G4. Muito obrigado pela oportunidade aí, meu querido Victor Lessa. Grande dia para vocês aí. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você, aquele abraço, tamo junto. Bora, Bahia. Esse último desejo aí, eu espero que não se realize, tá? Vocês vão voltar para Salvador com
os mesmos pontos que tem agora, beleza? É isso. Valeu, parceiro, tamo junto aí. Obrigado pela participação. É um Bahia muito desfocado. O meio de campo do Bahia, que tinha Everton Ribeiro, o próprio Jean Lucas, com o Caio Alexandre, era um meio muito forte quando estava ali bem fisicamente, entrosado, e perde um pouco isso, perde muita força. Mas tem um ataque, o Juba voltando, mas tá voltando de lesão, tem um ataque que tem qualidade, cara. Os caras, o Puga, o Ademir, o Alejo, que tá, enfim, entrando mais no time agora, são jogadores perigosos, são jogadores velozes e que sabem usar muito bem essa transição que eu falei. Aí é uma arma para o Fluminense, pode ser, mas é uma arma para eles também. Perde a bola, esses caras são muito rápidos e no contra-ataque podem matar o jogo. Então há de se ter realmente muito cuidado com esse time do Bahia. Para apitar e comandar essa partida, a arbitragem, fechando aqui o nosso pré-jogo, apita o jogo, Rafael Claus, ele está de volta ao futebol brasileiro. Rafael Claus, árbitro de Copa do Mundo esse ano, estava lá esses dias. Danilo Ricardo Simão Maniz e Leila Nayara Moreira, do Distrito Federal, completa aí, portanto, o trio, e o VAR fica a cargo da Daiane Muniz, que é de São Paulo. O último jogo do Klaus foi justamente a partida entre Estados Unidos e Bósnia pela Copa do Mundo, que gerou toda aquela polêmica, aquela confusão da expulsão do Balogun, que mais tarde seria anulada pela FIFA, numa manobra absurda, vergonhosa. Depois o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que o Klaus se tratava de um árbitro suspeito. Enfim, uma polêmica danada. Aquilo passou, o Klaus não apitou mais jogos da Copa, apitou 2 jogos da Copa somente. Estados Unidos e Bósnia, apitou a vitória da Espanha sobre a Arábia Saudita 4-0. Ele está de volta, a gente sabe, muita gente não gosta, eu também. Mas é inegável que dentro do quadro da CBF, o Klaus é um dos principais árbitros do país e vai comandar o jogo de logo mais. E a gente espera que ele possa ter uma atuação digna da pompa que ele carrega, né? De ser um árbitro de Copa do Mundo, árbitro FIFA. É isso, pessoal. Jogo de transmissão da Premier e da TV Globo e a gente estará lá no Maracanã. Como sempre no Jornada, transmitindo todas as emoções do jogo. Então assista a partida, mas deixe o áudio com a gente, com a nossa transmissão. Desde as 7 da noite ao vivo. Cobertura intensa, completa, lado de fora, lado de dentro. Transmissão, zona mista, coletiva. Tudo você acompanha no Jornada e eu espero vocês mais tarde, se Deus quiser, com mais 3 pontos no bolso. Tamo junto, um abraço, valeu.